Olá, você está no Estúdio AFEAL, um novo videocast da nossa entidade, feito especialmente para levar informação e conteúdo de qualidade para todo o segmento de esquadrias de alumínio. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Inoxpar, a Hydro e a Sonf. A gente está gravando aqui na FES com mais um episódio do nosso videocast. Estamos aqui com algumas personalidades do setor de esquadrias e também do setor de arquitetura. Começo apresentando aqui a Maria Tereza Godoy, uma das consultoras mais prestigiadas no mercado de esquadrias de alumínio, inclusive fez parte do programa de qualificação de consultores da AFEAL, esteve à frente da Arquimate, né? Por 22 anos, e é uma figura carimbada, reconhecida por todos. Eu também estou aqui com o Gustavo Garrido, ele que é da ASBE, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Ele vai falar um pouquinho aqui para a gente também dessa interação entre o segmento, entre a indústria de esquadrias e os arquitetos. Eu também tenho aqui ao meu lado a Nicole Fischer, ela que é uma das vice-presidentes da AFEAL. Ela também é empreendedora, está à frente da Atenuação, é especialista no segmento de acústicas. E aí a gente vai começar agora o nosso bate-papo. Eu vou jogar aqui uma pergunta que é para todos, tá? Quais são as vantagens da gente utilizar o alumínio no setor da construção civil? Posso responder? Para fazer janela, né? Para fazer janela. O alumínio, ele é um material muito versátil, né? Ele é um material muito leve, muito moldável e reciclado, né? Então, o alumínio, você consegue fazer sistemas com muita facilidade, né? Eu entendo que essa é uma das grandes vantagens de você usar o alumínio como matéria-prima, né? Porque você pode fazer uma janela com outras matérias-primas, mas o alumínio é um material que, por essas características, ela confere à esquadria muita facilidade para desenvolver produto. E até, por exemplo, se você está num projeto e você precisa, dentro daquele projeto, desenvolver um perfil para você ter uma melhor solução, o alumínio é um material muito fácil para isso. Você consegue desenvolver perfis específicos para aquela obra específica, tá? E além disso, falando de acústica, o peso do alumínio, ele conta muito, né? A gente tem o aço, que ele é mais difícil de você manusear, de você trabalhar e garantir as vedações. O alumínio, ele não é tão pesado quanto o aço, mas quando você compara, por exemplo, com o PVC, que é muito mais leve. O PVC tem uma fama maravilhosa, todo mundo, né, fala que ele é muito acústico, mas a gente já fez muito teste. E quando você está falando de alto desempenho acústico, o alumínio ele consegue alcançar muito mais, por conta dessa característica de ser mais pesado. O PVC, ele veio muito bem resolvido para o Brasil. Isso é bem polêmico, né? Mas ele veio muito bem resolvido, enquanto o alumínio, ele tem muitas empresas que fazem materiais com menos qualidade, menos material. Então, daí isso faz com que ache que quando veio o PVC muito bem resolvido, daí o alumínio, nossa, o PVC é melhor. Mas quando você faz duas janelas muito bem feitas, o alumínio ganha. E assim, a gente já fez muitos testes, né? A gente tem um laboratório de acústica na empresa e a gente sabe que é muito difícil você conseguir chegar nesse resultado com outros materiais. E a madeira tem a dificuldade de durabilidade, né, com o tempo. Sim, justamente por essa assim, maleabilidade, por essa facilidade de você fazer uma ferramenta que nos outros materiais você não tem. Então, uma coisa é você falar de material e outra coisa é você falar de engenharia com esse material, né? Então, quando você usa a engenharia no material alumínio para fazer caixilho, ele fica com um alto desempenho. E é um produto também que é fácil para você fazer. Por exemplo, é muito simples de você fazer uma ferramenta e com custo bastante acessível. Quando você vai para outros materiais, como por exemplo o PVC, é muito caro uma ferramenta de PVC. Por isso que você não consegue ter muitos sistemas em PVC. É um excelente produto, com excelente desempenho, mas é um produto muito mais caro de ser desenvolvido. Para você desenvolver um sistema em alumínio, é muito mais... você precisa ter engenharia, mas ele é muito mais simples de você fazer.
Não, acho que sem falar também na questão que quando a gente vai fazer grandes vãos, o alumínio é imbatível, né? Ele te permite soluções com perfis esbeltos, né? Que bem trabalhados, né? Na sua concepção, mas perfis esbeltos, grandes vãos, e sem falar da questão de sustentabilidade, né? Que a gente pode... O alumínio, ele é reciclado, sei lá quantas mil vezes. Eternamente, né? Então nenhum material tem essa característica. Então, para a arquitetura contemporânea, o alumínio é a grande vedete para esquadrias. E a gente acabou de ver no encontro que teve da FEAL, falando do quanto o Brasil está à frente de outros países na reciclagem do alumínio. Então, a gente tem uma vantagem de ter uma cultura de reciclagem. Também existe um incentivo grande financeiro para a reciclagem, mas a gente está muito à frente. Então, isso mostra que não é que ele só é possível de ser reciclado, ele é extremamente reciclado no Brasil. Então, a gente está muito à frente e isso é uma grande vantagem pensando no meio ambiente, na sustentabilidade, né? Ainda falando sobre o nosso encontro, os números e dados, a gente estava conversando nos bastidores, estava conversando aqui com a Nicole, que o uso do alumínio na construção civil ainda é baixo no Brasil. Representa apenas 10% do consumo total, enquanto que fora do país essa média está em 20%. A que fatores vocês acreditam que se deve esse número ainda baixo? Olha, eu acho que são diversos, né? Eu acho que começa pelo fator financeiro, né? Porque a gente ainda tem muita coisa de casa popular em ferro, né? Que a gente se a gente for fazer uma comparação, né, o número de casas populares é muito maior do que se você juntar um monte de prédio que a gente tem, né? Então esse eu acredito que é um dos fatores, né? Ainda se usa muito ferro para produtos mais simples, né? O outro, eu acho que foi um conceito, aí eu estou sempre me referindo à esquadria. O alumínio ele é usado também em outras áreas da construção civil, né? Mas em esquadrias, ao longo do tempo, eu tenho uma carreira um pouco longa, né? Quando eu comecei, os caixilhos eles eram grandes, você tinha grandes vãos. E isso, por uma questão de custo, por uma questão de Brasil, isso foi diminuindo, e os prédios foram tendo caixilhos muito pequenos. Então, isso também em termos de alumínio, a gente foi tendo uma redução nesse material. E isso, de novo, com norma de desempenho e até por outros conceitos, né, que são mega tendências aí mundiais, os caixilhos estão voltando a ter grandes vãos e ter outras dimensões. Então, eu entendo que o alumínio deva ter, de novo, voltar ser um protagonista, né? Porque até com relação às questões de sustentabilidade, né? Você consegue ter uma boa acústica, uma boa térmica e a questão de ser reciclável, tá? Não, e tem, acho que uma questão que a gente vê, mesmo que acho que é um pouco cultural, né? Que é resquícios do passado que aos poucos vão sendo vencidos. Mas hoje, assim, no programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa mais popular no sentido de mais divulgado, né, para baixa renda, não se vê caixilho de ferro, né, Matheus? Nunca. É tudo esquadria de alumínio. E nada de janela de correr, tudo de enrolar, tudo. E o mais interessante, né, é que assim, o alumínio ele chegou num ponto, tendo as normas técnicas, que você consegue fazer produtos muito simples e muito leve que atende às normas. Porque o desempenho do caixilho não está entre ser leve ou não ser leve, é a engenharia que está nela, né? Então você consegue ter produtos que são adequados para uma Minha Casa Minha Vida dentro da norma em alumínio. E é muito difícil você conseguir isso com outro material. Não, e quem via no passado apartamentos Minha Casa Minha Vida com veneziana de enrolar? Né? Antes era considerado só alto padrão. Sim. E hoje as pessoas, mesmo com um apartamento mais barato, ela tem ali o vão inteiro, a iluminação inteira do vão. Isso é muito importante, né?
Bom, não restam dúvidas que o alumínio é um excelente material para a gente fazer janelas e portas, né? Hoje, até falando um pouco ainda sobre o nosso encontro que a gente teve, a gente teve lá a presidente do CAL, né, São Paulo, falando que a maioria dos arquitetos que a gente tem em São Paulo são jovens, né? E que muitos deles, quando a gente olha para os cursos de arquitetura, a oportunidade, o contato que eles têm ali dentro para aprender sobre os materiais é um tempo muito curto. Isso acaba fazendo com que a especificação, o papel de especificador ali de escolher o alumínio não seja tão assim preferido sempre, né? Eu queria saber, especialmente de você, Gustavo, como que você acha que a gente poderia diminuir esse gap, assim, resolver essa questão e fazer com que o alumínio se torne cada vez mais popular, já que ele é tão bom para fazer janela, a gente consegue janelas com melhor desempenho acústico, com melhor desempenho térmico, até agora essa questão de sustentabilidade, que a gente precisa de uma janela mais eficiente para economizar energia e tudo mais. Qual você acha que seria o melhor caminho para a gente aumentar a especificação, melhorar a especificação em relação aos produtos de alumínio? Olha, Mariana, eu acho que a gente tem nas faculdades, já vê uma coisa mudando, né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, a gente fala de arquitetura de catálogo, né? Que não é nada pejorativo no final das contas. O pessoal pode achar que mas é pelo contrário. É você especificar sistemas, né? Então, eu acho que seria fundamental essa aproximação da universidade com as entidades, os fabricantes, para que os alunos aprendam desde cedo que ele tem ali conjuntos que obedecem às normas, que atendem desempenho, e a faculdade acho que é o momento que você vai cruzar a questão, por exemplo, de desempenho, né, térmico, acústico. Acho que acústico a Natália até pode falar bem melhor que a gente, né? Não é? Acho que é por aí, né? O tempo de curso de acústica, de esquadrias é muito pouco, então eles saem sem ter esse conhecimento. Então fica realmente, eu vejo muito, o arquiteto ele chega e ele espera que a janela acústica resolva todos os problemas de acústica do projeto. A gente fala, não, tem outras coisas que têm que ser feitas para isso aqui funcionar, né? E a gente vê também pouco conhecimento dos modelos de janela, então são conhecimentos básicos, você percebe realmente que não teve aula disso. Então eu acredito que ter esse tipo de parceria, você vê na indústria alimentícia, as empresas elas vão nas faculdades, por exemplo, nutricionista, e já deixa facilitado para nutricionista, para você prescrever fórmula até tal idade, você essa aqui. Então, deixa uma coisa muito mastigada, que é essa coisa do catálogo, porque daí ela já sabe, ela sai já sabendo como que ela vai prescrever a fórmula para a criança daquela idade. E a gente não faz isso de ensinar o arquiteto, olha, quando você tiver uma situação, é esse aqui o modelo ideal. Quando for, então também é uma falta da gente que vende isso, e nós, enquanto a FEAL, entidade, mastigar mais, ao invés de ficar reclamando, né? Porque, realmente, se não passar esse conhecimento, eles acabam, fica na mão do vendedor da empresa, né? Que vai vender o que é melhor para ele, não necessariamente, né, o melhor pro cliente. E acho que ele tem que ter menos romantismo e mais pragmatismo, né? Eu aprendi lá na FAUSP que olha como é legal desenhar um caixilho. E a gente às vezes pega essas coisas, né? Eu, enfim, sou de uma turma de 98, né? Já faz aí um tempinho atrás. Mas hoje, assim, lá naquela época eu desconfiava, poxa, mas será que eu tenho todo o conhecimento para desenhar uma esquadria? Porque o Artigas fez, porque o outro arquiteto fez. A gente tem que também contextualizar. Naquela época, você não tinha a quantidade de empresas preparadas, com normas, com desempenho. Então, eu acho que assim, a gente tem que parar um pouco com esse romantismo e pegar realmente, olha, temos hoje condições de empresas produzindo muito melhores do que você tinha no passado. Até porque a gente não vai ter mais mão de obra para os canteiros de obra, né? Hoje, assim, se achar um serralheiro é tão difícil, né, para você achar um serralheiro bom, ainda mais um serralheiro de alumínio, né, para fazer uma esquadria. Então, assim, acho que a gente tem que ir para os sistemas, é um caminho sem volta.
E olhando assim, pelo outro lado também, quando a gente vê a questão do arquiteto, né? Como que o arquiteto cobra da indústria qualidade? Falando ainda sobre essa questão de normas e tudo mais, como que ele pode fazer isso? Nossa, ótima pergunta, Mariana, porque assim, até no painel de manhã eu falei um pouquinho sobre isso. A gente tem que educar o público final. O público final, quando compra casa, apartamento, ele não sabe o que está comprando. Então, assim, você tem a casa A e casa B. Enfim, eu, como arquiteto, como presidente das BEA, eu frequento muitos escritórios, conheço bastante obras, e a gente vê, assim, que você tem, às vezes, uma casa que parece ser muito bonita, mas quando você vê a esquadria, quer dizer, não tem nem esquadria, é um blindex ali, que parece bonito, fica bonito na foto, mas não tem desempenho nenhum, zero. E eu acho que, assim, é um trabalho conjunto que a gente tem que fazer, o arquiteto, os fabricantes, as associações, a gente promover eventos assim, de educação e mostrando assim, olha, se você quer um padrão X, sei lá, um alto padrão, isso aqui é alto padrão, não aquilo ali, né? Em cada componente da obra. Né? A esquadria é um item que custa caro na construção, né? Cerca de 15% mais ou menos, né, Matê? Por aí. Né? Depende. Isso chega em obras de mais alto padrão, né? Quando a gente pensa em edifícios de incorporação é menos, né? Mas assim, só completando, eu acho que isso volta para algumas coisas, tanto para a questão do catálogo que ele está falando, como eu participei muito em questão de projeto, né? O alumínio é uma coisa complexa, né? Ela não é o caixilho não é uma coisa simples, né? Eu também sou arquiteta e saí quando eu li o meu primeiro desenho ali de caixilho, não sabia se aquilo, em termos de projeto de esquadria, não sabia se aquilo corria ou abria na minha primeira impressão do desenho técnico, né? Então eu acho assim, é muito difícil para um arquiteto, quando ele não tem uma especificação muito boa, muito correta, para ele saber realmente o que é bom e o que não é. Então, essa coisa do catálogo, de novo, ela é muito importante, né? Porque, por exemplo, você vai escolher um piso, você tem lá P1, P2, P3 testado para colocar em área... Você não vai fabricar seu piso, né? Exatamente. E você olha e você diz, esse aqui é para área externa e eu posso passar a tantas pessoas. Então, aquilo eu acho que é muito claro para o arquiteto. Quando a gente vai para a esquadria, a gente tem N sistemas com variações dentro do próprio sistema. Os catálogos, muitas vezes, eles dão as variações, mas não os desempenhos dentro dessas variações. Então, às vezes, o arquiteto ele pega lá, olha, não, vou especificar a linha X está aqui, que está dizendo que atende o que eu preciso. Só que a hora que ele especifica aquilo de uma forma mais genérica, ou até como está no catálogo, ele não tem ainda... Existe tanta variação dentro daquilo que você pode simplesmente chegar na obra e ter uma coisa totalmente diferente, que não atende norma. Então, eu entendo que assim, a esquadria é um produto muito específico, né? E que precisaríamos ter catálogos, né, mais completos que realmente dissessem, olha, isso aqui você pode usar isso assim, 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 de uma forma mais clara, né? E fora que vocês veem, né? A gente está no mercado, a gente sabe quantas indústrias tem aqui com sistema, né? Então, assim, eu que sou do setor, estou vendo coisa que eu nunca vi aqui, uma empresa que eu nunca tinha visto com sistema, né? Você que é especialista, eu que sou especialista. Então, assim, o que eu vejo é que é um material que é muito difícil mesmo. Eu entendo que para o arquiteto, ele até tenta, mas você chegar e depois na obra e você ter aquilo que você imaginou, fora as questões de design, né? Porque você tem que analisar um monte de coisa. Você tem que analisar o design, você tem que analisar a estrutura, se vai aguentar o tamanho do seu vão, você tem que analisar se a acústica daquele caixilho com aquela altura vai ser suficiente porque ele precisa dentro da norma de acústica, né? E aí você começa a imputar mais um monte de outros detalhes que eu não acho que é um material. Por isso que a gente tem essa grande dificuldade de especificação. E falando o que falou do consumidor final, é tão importante porque geralmente ele leva um susto no preço da esquadria. Ele não faz ideia de quanto custa e não é um item
um sonho de consumo. Não é um sonho de consumo ter uma janela, né? A gente fala que geralmente janela acústica, geralmente a pessoa compra com raiva. É que nem antibiótico. A pessoa está doente e ela fala assim, eu não queria gastar dinheiro com isso, mas tá bom. Mas se ela conhecesse, né? Então janelas em geral, né? Se ela conhecesse e visse o diferencial que é você ter uma coisa que vai funcionar bem, que vai valorizar a sua casa, ele já iria pensar nisso no começo. A hora que chega a esquadria já está no final da obra, geralmente já foi todo o dinheiro. E daí ele não previu que ele ia gastar aquilo, né? Então, mas isso é cultural no Brasil, né? Não lá fora. Tanto que, assim, eu já peguei casas, projetos de residência, que o cara chegou para mim dizendo que ele queria, porque ele sabia como é que era isso lá fora, né? Mas ainda é exceção, infelizmente. É exceção, exatamente. Então, primeiro que aqui a gente não tem a cultura do caixilho como valor, né? E aí isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque, e não ter o conhecimento do produto. Então, não tendo conhecimento do produto, por exemplo, minimalista. Tudo é minimalista e tudo é igual. E não é. A gente costuma, assim, muito, né? Estigma. É minimalista, né? Exatamente. E caixilho, não, eu quero um caixilho minimalista. Ele não sabe o que é minimalista, mas ele quer. A gente tem produtos e produtos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fala disso das esquadrias em geral ou das esquadrias de alumínio? Essa questão, essa dificuldade, na verdade não, essa questão de ser desafiador, é das esquadrias em geral. Eu acho que é das esquadrias em geral. Eu acho que, assim, o consumidor não valoriza a esquadria. Então, você vai numa casa que o consumidor paga 60 mil num sofá, que é uma coisa que, se ele não gostar, com a grana que ele tem, ele troca a hora que ele quer sem obra. E ele compra uma esquadria olhando não é do consumidor que eu tô falando do arquiteto. Você falou, muito difícil quando você vai fazer a especificação, você tem que saber o vão, o desempenho, não sei o quê, né? Em geral, ele é em geral, porque a norma de esquadria, ela é uma norma para esquadria e não para material. Então, você tem que atender o mesmo desempenho numa esquadria de madeira, de PVC, de aço, de alumínio. Ela não é uma norma para a esquadria de alumínio. Então, a dificuldade para o arquiteto é a mesma, para qualquer tipo de material. Mas o alumínio é o melhor, né? Não, mas uma coisa que acho que é legal falar, assim, o mercado que eu e a Matê trabalhamos pelas BEA é o mercado da incorporação imobiliária, né? Que são nossos clientes primeiros, né? E nesse mercado é altamente segmentado as atuações. Então, assim, meu escritório, por exemplo, está fazendo paisagismo, né? Eu não entro dentro do prédio e faço a parte interiores. Tem um arquiteto que vai fazer interiores. A esquadria é a mesma coisa. Vai ter o escritório, por exemplo, da Matê, que vai realmente... Ela entende disso e vai se responsabilizar por aquilo. Aí entra a figura do consultor também, né? E atender e a expectativa do arquiteto, né? Então o arquiteto, acho que está nas BEA, ele tem esse senso de, olha, eu sei o que eu sou, o que eu sou no mundo, né? Eu não sou ali o mestre que sabe tudo. Eu preciso de assessores, de pessoas que conheçam e que agregam depois ao produto final, que é a arquitetura, né? Até porque, né, é muita norma técnica. Eu entendo, assim, o arquiteto, para muita coisa, ele tem que ser um generalista. Ele não ele tem que saber um pouquinho de tudo, né? Agora, melhorou muito. Eu vejo, assim, ao longo dessa consultoria, né, principalmente no mercado de incorporação, como você tem um consultor que vem trabalhando nesse projeto por vários anos, eu entendo hoje, tem muitos arquitetos, sim, que eles já sabem, eles têm consciência, eles sabem o que eles querem, eles conhecem caixilho, eles conseguem detalhar, inclusive. Então, eu acho que melhorou muito, mas é uma dificuldade, porque, assim, também as tecnologias mudam. Hoje você tem um caixilho, mas tem outro, daqui 15 dias você tem outro. Então, eu acho que a esquadria não é um produto fácil. E a gente tem os problemas que são de não ser um material valorizado, né? A gente aqui, você vê, as esquadrias são mais valorizadas no sul, porque lá é muito frio. O Brasil é um país que não tem frio, não tem calor. Então, aquela necessidade de você ter a sua casa assim, tão bem fechada, tão bem feita, não gera essa coisa, não quero de jeito nenhum, vou mudar para uma outra casa, mas o caixilho tem que ser bom, né?
Você vê isso raramente, né? Mas até na acústica pega muito. Olha, não quero mais. Esse caixilho aqui vai vedar porque eu não quero. São Paulo é barulho. É porque eu acho que você consegue corrigir a parte térmica com ar-condicionado. Sim. Porque as pessoas não sabem que elas gastam muito dinheiro com energia. Sim. Poderia ser outra conta de luz. Já na parte acústica não tem uma opção, né? Eu vou ligar a música alta, porque daí eu não ouço lá fora, mas você não diminui. Então, não tem uma solução paliativa para resolver esse defeito, né, do som entrando. Sim. Então, eu acho que é esse o motivo pelo qual as pessoas não valorizam tanto a térmica. E no Sul eu vejo também, porque se você tiver um cliente alemão, você vai ver que ele vai escolher a esquadria. Você vê que o alemão ele vem com essa cultura, e no Sul tem muito alemão, né? Então, eu já vi cliente falando assim, não, eu quero uma janela que imite madeira, mas ela não pode ser de madeira, porque eu precisava ficar lixando as janelas de casa e eu não quero isso. Então ele queria comprar um material que fosse ou PVC ou alumínio que imitasse madeira. Então ele sabia exatamente o que ele queria. E isso na nossa cultura ainda não tem. Mas ele tem esse conhecimento. O que a gente vê aqui é que não existe esse conhecimento do consumidor final e nem de muitos arquitetos, né? Porque o arquiteto, que é o que eu falei, que o Gustavo falou, os arquitetos que estão nas BEA são arquitetos que trabalham com o mercado imobiliário, então ele tem esse conhecimento, mas quando a gente pega que nós somos 1.000 no Brasil contra 70 mil arquitetos, alguma coisa assim, né? Então nós temos 69 mil arquitetos que ele não sabe diferenciar, ele não vivencia isso todo dia. Ele faz o projeto dele e o serralheiro vai lá e executa o que ele quer. Para ele ainda, esquadria é tudo igual, alumínio é alumínio, eu quero um caixilho de alumínio. Ele não sabe sequer que tem um acabamento superficial, que precisa desse acabamento superficial, que o parafuso tem que ser de inox, porque senão vai enferrujar o teu caixilho, né? Então, assim, são coisas básicas que o arquiteto não tem. Para ele especifica caixilho de alumínio. O que ajudaria seria a gente ter uma maior cultura de manutenção, né? A gente acha que tudo dura para sempre, a vida toda, né? Então, assim, comprei ali um apartamento no prédio tal. O prédio vai ter uma hora que vai ter que ser pintado, vai dar manutenção no elevador, nas esquadrias. Então, assim, quando o consumidor entender que aquilo vai pesar no custo de vida dele, porque ele vai ter que fazer um rateio lá para fazer uma manutenção, aí eu acho que a coisa começa a mudar. Porque você pega um sistema unitizado, por exemplo, de fachada, ela não dá manutenção por quanto tempo, né? Por muito tempo, né? Enquanto um prédio com pintura e uma esquadria de baixa qualidade, ele vai ter ali, daqui 3 anos vai ter que pintar, depois vai ter que rever as juntas, né, da esquadria, que não estava bem. Então, eu acho que a questão da manutenção é uma aposta interessante. Aliás, falando sobre isso, a AFEAL tem alguns manuais que a gente está lançando agora de manutenção de vida útil. Tem um novo agora também, né? Acho que isso aí é importante também para a gente educar o mercado. Sim. E esse manual é muito interessante, porque antes ele era uma coisa só. O manual anterior, ele falava com o consumidor por outra hora falava com o fabricante, então foi separado agora. Então, um é para você entregar, para o fabricante entregar para o cliente, seja a construtora ou o cliente final, e o outro é para ele saber como que ele faz a manutenção. Então, ficou bem bacana direcionar para que público é o manual. Não, e Nicole, falando também que é manutenção preventiva, né? É uma coisa que você faz que não tá quebrado, não tá danificado, mas se você fizer aquilo, vai durar muito mais, né? É igual de carro, né? Você compra o carro zero, 1 ano depois você tem que ir lá. Você fala, pô, o carro é zero. Olha, eu estive uns dias atrás no Sinduscom, numa reunião exatamente sobre isso. Falei, gente, quando você compra um carro, você tem ali um cronograma de manutenções obrigatórias. Para você ter a garantia do carro. Então, assim, o prédio deveria ser a mesma coisa. Você entrega o prédio, você tem que ter um manual que vai entrar as questões das esquadrias, dos elevadores, todos os itens que o prédio, o condomínio deveria fazer obrigatoriamente, para que quem fez, quem entregou, se responsabilizar pelo que realmente deu errado, não por uma manutenção. Verdade. Estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa conversa, mas antes da gente fechar, eu queria pedir para a Maria Tereza. A Maria Tereza participou do SQCE, que é o programa de qualificação que a AFEAL tem para os consultores. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse programa e como foi participar dele.
Olha, foi muito legal. Inclusive, a gente tinha uma proposta muito boa, né? A FEAL lançou esse programa e a gente acabou ajudando a montar a estrutura dele. Eu acho assim muito importante, porque se a gente for ver, né? A gente tem, os consultores já estão com 20 anos, como eu, né? E muito pouca gente nova surgindo. E uma das propostas desse programa, eles dividiram em 3 categorias: prata, bronze, prata e ouro, né? Era que você se inscrevesse no programa, não para você ser bronze, prata ou ouro, é para você ter como se fosse uma mentoria da FEAL e dos consultores para que você se qualificasse. Então, a ideia não é, na época eu estava com a Arquemate, né? O CTE, que estava fazendo auditoria, então a gente montou quais seriam os critérios, que não eram critérios técnicos, eram critérios de gestão de empresa mesmo. Não era para saber se você era um bom consultor ou um mau consultor, se você é ouro ou não é. Nós não temos esse poder, né? A questão da FEAL era fazer uma organização de forma que a gente formasse esses profissionais. E o que a gente entendeu é que realmente na época não houve tanta adesão, porque eu tenho a impressão que eles ficaram numa situação, talvez não entenderam muito bem o que era, mas na minha opinião eu acho que é um programa interessantíssimo, tá? Porque você se inscreve no programa, você vai ver quais são os critérios e você começa a organizar o seu escritório de consultoria conforme aqueles critérios, né? Desde, poxa, eu tô com a minha empresa registrada no CAL direitinho, eu e a empresa, esse é um critério, então vou lá, deixa eu registrar minha empresa. Meus softwares são originais, tá? Então eu vou lá e devagarinho eu vou organizando o meu escritório e num certo momento, inclusive com a organização do pessoal do CTE, num certo momento eu falo, poxa, agora quero me credenciar a ser prata. Vem aqui, faz uma auditoria no meu escritório e eu vou me credenciar a ser prata. Eu acho que era uma grande oportunidade para os jovens profissionais que têm interesse de seguir nessa área, de ter uma mentoria com grandes profissionais do mercado para poder fazer, né, e com a própria FEAL, para poder fazer o seu escritório crescer de forma sustentável, né? Isso é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos. Bacana, obrigada. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Posso fazer uma final? É um convite, na verdade. Por favor. Já que a gente está falando de sistemas, a Asbea vai promover, no dia 3 de outubro, um seminário chamado Projetando Construções Verticais Industrializadas, né, para o residencial. Então, acho que é uma ótima oportunidade para toda a turma aqui, né, do alumínio, das esquadrias, porque assim, estamos falando a mesma língua, né? E esse simpósio que a gente vai fazer é com o objetivo de mostrar quais são as dificuldades de hoje de se fazer uma construção residencial vertical industrializada, quais são os caminhos. E a gente está trazendo aqui uma figura internacional de referência, que é o presidente do RIBA, do Royal Institute of British Architects, Ben Derbyshire. Então acho que é uma oportunidade muito legal de conhecê-lo, né, pessoalmente, ouvir a experiência dele, como que ele faz lá no Reino Unido, na Europa, para a gente aprender um pouco mais. Mas era isso. E como é que a gente faz para participar? Entra no site da Asbea São Paulo, é asbeasp.org.br, e tá lá direitinho o link. Legal, você anotou dia 3 de outubro, hein? Bom, eu só queria deixar um recado para o fabricante de esquadria de alumínio, para sair da guerra de preço, né? A gente até foi falado hoje no encontro mais cedo que daqui a pouco os chineses estão aí com a janela, vendendo a janela pronta, e se a gente não tiver diferencial, a gente não vai conseguir, vai chegar uma hora que sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato que você. Então buscar se capacitar, então atender as normas, melhorar o seu produto, buscar sistemas melhores, porque se a gente ficar na guerra de preço, a gente vai uma hora desaparecer. Então, busque realmente, a gente como Universidade do Som, né, a gente tem a Universidade do Som, a gente dá curso de acústica para serralheiros, para arquitetos também, mas o que a gente conhece muito é a acústica de esquadrias, né, e é algo que as normas ainda estão
brandas no Brasil, mas é algo que, independente de norma ou não, é um valor agregado maior ao seu produto, vai fazer com que o cliente não enxergue mais como uma janela, e sim como um produto que está deixando a minha casa mais confortável. Estou conseguindo dormir, então você consegue trazer muito mais valor agregado para o seu produto. É isso. Obrigada, Nicole. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Maria Tereza. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Inoxpar, a Hidro e a Sonf. A você que chegou até aqui, eu peço para que compartilhe e curta o nosso conteúdo, que você pode assistir tanto aqui no YouTube da FEAL, quanto nas principais plataformas de podcast. A gente se vê na próxima.